Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Nesses tempos de isolamento social, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. No programa de hoje vamos conversar sobre o Pix, uma nova ferramenta que está surgindo aí nos bancos e que promete revolucionar, facilitar muito a vida de quem faz pagamentos e transferências, clientes desses bancos. E vai estar conosco para falar sobre isso o servidor do Banrisul, Rafael Pierozan. Na segunda parte do programa vamos conversar com Solange Wittmann, que é especialista em yoga e que vai estar falando sobre yoga terapia e seus benefícios para a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então não perca, esse programa está sendo transmitido aqui nos canais 55.1 e 11 da NET, 55.1 UHF e 11 da NET, e também pelas redes sociais, onde pedimos que você curta, comente, compartilhe nosso vídeo, se está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook. Se for novo no nosso canal aqui no YouTube, não custa nada dar uma clicadinha ali em inscrever-se para fazer parte do nosso canal e ficar por dentro de tudo que nós postamos por aqui. Muito obrigado, um excelente programa. Mas vamos entrar agora direto para a nossa pauta, então, trazendo o Rafael. O Rafael, que eu me compliquei aqui falar teu nome, Rafael, lá no início, te peço desculpa, é Pierozan. Pierozan. Boa tarde, Everton, boa tarde, Lac, tudo bem? Ouvintes da RS Rádio, é um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos nessa. Vamos nessa, o prazer é todo nosso. Rafael, todo mundo, eu dá para dizer assim, ó, que aqui no Brasil quase todo mundo já ouviu falar do tal do Pix, porque quem tem aplicativo no celular de banco, aplicativo de banco no celular, já recebeu essa informação e o convite para aderir, coisa assim, mas muitas pessoas a gente sabe que ainda não aderiram, e alguns ainda estão mesmo tendo aderido, estão com sérias dúvidas. Vamos começar explicando, inicialmente, pedindo para te explicar o que é o Pix. Vamos lá. Então, ultimamente aí tem sido bastante divulgado por N bancos, na mídia, até mídia nacional, esse Pix, esse tal de Pix, o que será que ele é? Então, falando bem simplesmente, assim, resumindo bastante, o Pix é um novo arranjo de pagamento, ou seja, é um conjunto de regras e de sistemas que vão possibilitar que um pagador remeta recursos para o recebedor. Resumidamente é isso. Mas como é o Pix e como é que ele é diferente dos demais que a gente já conhece? A gente tem o arranjo de pagamento mais antigo que existe, que é simplesmente a gente colocar o dinheiro em espécie, eu entrego o dinheiro para ti, tá pago. Mas hoje aí no mercado a gente a gente utiliza diversos arranjos de pagamento. A gente utiliza arranjo de pagamento de cartão, arranjo de pagamento de boleto, de arrecadação, guias diversas, que todos esses tipos de arranjo de pagamento, eles têm regras, eles têm algum tipo de fluxo de liquidação, e o Pix não é diferente. A diferença do Pix é que ele é um arranjo de pagamento que ele é instituído pelo Banco Central do Brasil, ou seja, as regras e como ele vai se instalar no sistema financeiro nacional, ele é completamente de responsabilidade instituído pelo Banco Central do Brasil. Isso dá ao Pix algumas vantagens, claro, mas também algumas diferenças com os arranjos que a gente já tem hoje. Então, eu acho que quando a gente fala assim de pagamentos digitais, ou fala de carteiras, ou fala de aplicativos, causa mesmo muita confusão, porque o Pix está inserido em todo esse contexto e ele vai apresentar características que a gente já conhece de outros arranjos de pagamento. Espero poder elucidar aqui um pouco mais para vocês ao longo do programa. Deixa eu abrir aqui. Pois é, o pessoal conhece, muitas pessoas já estão acostumadas a usar o sistema de pagamento UOL, PayPal e vários outros aí que aparecem nos sites, já que tu falasse nessa linha, como é que a gente poderia comparar, por exemplo, o Pix com o PayPal? Vamos lá. Primeiro, eu acho que mais importante é saber como é que o cliente vai acessar o Pix no seu banco, Então, a primeira prerrogativa do Pix é que qualquer cliente que tenha conta numa instituição que é participante do Pix já vai estar habilitado a pagar e receber algum Pix a partir da segunda-feira, dia 16/11. Então, quem são esses bancos, Quem são essas instituições que vão oferecer o Pix na segunda-feira? No momento, a gente tem 762 instituições habilitadas a oferecerem o Pix para os seus clientes. Quem são essas instituições? São os bancos tradicionais, são bancos múltiplos em geral, são instituições de pagamento,
são instituições que já hoje oferecem algum tipo de arranjo de pagamento, no geral, de pagamento via carteira digital ou qualquer tipo de pagamento. Então, são instituições de várias naturezas que estão inseridas no Pix. Para a gente saber se o nosso banco oferece, basta acessar a nossa conta lá que a gente já tem no nosso banco de relacionamento e verificar se o Pix vai ser uma opção. Eu acredito que para a maioria das pessoas que já tem conta nos bancos, inclusive cooperativas também, já vai estar habilitada a fazer esse Pix na segunda-feira. Então, para a gente acessar esse meio de pagamento, primeiro, a gente vai ter que acessar o aplicativo do nosso banco, que a gente tem relacionamento, no nosso caso é o Banrisul Digital, e a transação Pix vai estar lá. Para a gente poder transportar esse conceito do Pix para o mercado online de pagamento, né, desses arranjos de pagamento tipo PayPal que tu citaste, é importante salientar que o recebedor que está recebendo esse recurso lá, seja uma loja ou quem for, estiver oferecendo o Pix como meio de pagamento, vai ter que ter um relacionamento com esse banco que oferece o Pix. Da mesma forma que o pagador vai ter acesso ao aplicativo, o recebedor vai ter que ter acesso ao serviço que vai ser oferecido. E isso está incorporado também no conjunto de regras do Banco Central para poder oferecer o Pix como uma bandeira lá na hora do pagamento. Tá certo. O Lac, eu acho que ele quer fazer uma pergunta, não consigo, Lac, responder aqui no chat interno, estou meio atrapalhado aqui, mas vai daí. Sim. A primeira dúvida que surge, e eu já aderi ao Pix, o meu banco já me informou que estava, e eu aderi imediatamente. E eu imediatamente já ganhei, não é uma senha, como é que se chama? Uma chave. Essa chave é fácil de adivinhar e é facílima, né? E aí eu comecei a ter dúvidas aqui. Não, mas peraí, essa chave aqui, qualquer um tem acesso, né? E aí eu queria que tu me explicasse que segurança é essa, porque a gente imagina que eu imaginei a chave fosse uma senha. E a senha é difícil de adivinhar, mas não é uma coisa facílima de adivinhar, né? Então eu queria que tu me explicasse como é que isso funciona, por que eu não devo temer esse sistema. Isso mesmo, lá que a chave ela não é uma senha e ela serve para facilitar a interface de pagamento. Com relação ao acesso à plataforma do seu banco, do banco de qualquer usuário do Pix, ela permanece inalterada, ou seja, o cliente ele vai ter que se autenticar naquela plataforma, seja no modelo que ele utiliza, inserindo senha, utilizando biometria do seu dispositivo. Muito importante salientar que o principal dispositivo de acesso ao Pix nesse começo do projeto é o smartphone. Então, o pagador ele vai ter essa possibilidade através do aplicativo do banco que ele já utiliza ou algum aplicativo dedicado ao Pix. Bom, passando essa parte da autenticação do usuário, você já está num ambiente seguro e já vai estar apto a transacionar o Pix, assim como você transaciona qualquer outro tipo de pagamento no seu banco. A chave Pix, houve uma campanha aí antecipada de cadastramento de chaves, porque justamente essa chave ela vai facilitar a interface para quem está recebendo o recurso. Ou seja, se eu, Rafael, quiser informar para alguém os meus dados para poderem fazer um pagamento para mim, seja uma transferência ou o que for, ao invés de eu informar onde eu tenho conta, qual é a minha agência, qual é a minha conta, tipo de conta, meu CPF, meu nome, para que ele informe tudo isso numa TED, isso aí dificulta muito, pode gerar erro. Isso é uma interface que ela não é muito amigável para quem está pagando. Mas a chave Pix, uma vez associada à sua conta transacional, à sua conta que você já tem no seu banco, você vai poder, através da transação Pix, informar o seu pagador, manda para o meu CPF tal, manda para o meu celular, ou manda para o meu e-mail, ou lê esse QR Code aqui, que vai ser gerado através da chave. Por simplesmente indicar a tua chave ou o teu QR Code lá na interface dele, aquele pagador já vai estar conseguindo fazer um pagamento para a tua conta que tu associou à tua chave. Então, se alguém tiver essa chave de posse, ele não vai poder acessar a tua conta, ele vai poder sim fazer um pagamento para ti. Então, a questão da segurança, ela se resolve na autenticação do usuário lá no seu ambiente do banco, tá? Mas a simples posse da chave por alguém não representa risco de segurança nesse sentido, uma vez que ela serve como um dado, né, teu para que tu recebas um pagamento. Tá certo. Eu acho que já está respondida aí a pergunta do Vicente Busatti também. Eu só quero concluir, Everton.
Quer dizer que eu posso depositar na tua conta, mas de posse da minha chave, tu não vai tirar dinheiro da minha conta. Só eu que posso mandar para ti. Isso mesmo. Se eu tiver a tua chave, eu posso no máximo te mandar um Pix de volta. O nome chave, né, lá, que ele remete a isso, tem a chave, pode abrir, né, pode abrir e entrar, mas é só uma porta de entrada, enfim, não pode sair nada dali. Legal. Isso. Até o nome chave está mais associado à unicidade dela, ou seja, a chave ela é única dentro de todo o arranjo, porque o Banco Central ele vai manter uma base de dados lá com todas as chaves e as contas que estão associadas a essa chave. Essa infraestrutura que vai permitir que essa interface seja amigável, ou seja, eu estou aqui no meu banco, eu coloco o e-mail do LAC lá que ele registrou como chave, automaticamente o Banco Central me retorna os dados do LAC para eu ter certeza que eu estou pagando ele. Né? Então isso aí fica isso dá uma dinâmica legal para o arranjo de pagamento, facilita para o pagador e principalmente para o recebedor, que ele não vai precisar estar compartilhando outros dados ou dados em quantidade que pode gerar algum erro, algum tipo de atrito aí na hora do pagamento. Mas não depositem nada ali na conta do LAC, sabe? Porque o LAC, a conta dele não é do banco, que é daqui. Se quiserem, vai na minha, que o banco é do estado aqui do Rio Grande do Sul, faço questão de ter a minha conta lá. Perfeito. Pode mandar. Tu é banco estrangeiro, aí não vou mandar para ti. Eu vou dar prioridade aqui às perguntas que estão chegando do pessoal, tá? Depois a gente coloca mais algumas. Caso alguma já esteja contemplada, fica aí. Então, o Hélio Vanon, que nos acompanha através do YouTube, boa tarde, Hélio, ele pergunta como funciona a criação da chave para quem tem conta conjunta, ou seja, 2 CPFs. Posso criar 2 chaves? Perfeitamente, Hélio. Qual é que é a regra da criação de chave? Cada chave ela é única dentro do Pix, certo? Só que cada conta transacional ela tem um limite de chaves que pode apontar para ela. Ou seja, eu tenho uma conta, né, que é minha, mas eu quero cadastrar todo e qualquer tipo de chave que eu puder, porque é a única conta que eu uso. Então eu vou cadastrar meu CPF, eu vou cadastrar um e-mail, eu vou cadastrar o celular, e eu ainda teria a possibilidade de cadastrar uma chave que é o próprio Bacen que nos dá, que é a chave aleatória. Ela é uma chave que ela é gerada pelo próprio Banco Central e ela também aponta para a minha conta e ela é super segura no sentido que ela não representa nenhum dado particular meu. Bueno, a gente tem um limite, conta de pessoa física, que a gente pode registrar no máximo 5 chaves diferentes apontando para a nossa conta, certo? Então, incorpora todos os tipos de chave que já estão previstos e ainda fica sobrando uma, né? Se a gente tiver mais de um número de celular, mais de um e-mail, etc. Então, isso dá uma flexibilidade legal para o arranjo. Então, a gente transportando esse conceito de limite de 5 chaves para a conta conjunta, entra na mesma limitação, ou seja, eu vou ter uma conta, né, que é essa conta conjunta em questão, e eu vou poder associar os 2 CPFs para ela, porque se eu apontar o CPF do primeiro titular, o Banco Central vai saber que aponta para aquela conta, porque a gente registrou aquela chave, e o segundo titular também vai poder registrar essa chave. É só uma questão do banco onde ele tem conta permitir que ele tenha um acesso ao aplicativo do banco pelo seu CPF, ou seja, diferenciar um titular do outro. Os 2 CPFs vão poder ser associados à mesma conta, desde que a quantidade total de chaves não exceda as 5 que o Banco Central permite. Uhum. E no caso, as 2 pessoas vão poder saber para qual dos 2 CPFs foi depositado. Com certeza, valor. Porque dentro a gente chama de mensagem, né? Quando a gente manda um pagamento para outro banco, já é assim no SPB, né, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, que ele já é super antigo, já de 2002, que é a nossa conhecida TED, essa informação já transita, né, de quem é o pagador e quem é o recebedor. No Pix, da mesma forma, vai constar lá nos dados do recebedor quem é que foi o indicado, e aí dá para diferenciar qual das 2 chaves foi indicada. Uhum. Tá, vai mais perguntas aqui, está chegando bastante perguntas. O Gustavo, ele pergunta se irá valer para a pessoa jurídica no Banrisul. Com certeza, a pessoa jurídica também vai ter acesso ao Pix de forma plena, né? Nesse início aí, o PJ já vai poder acessar todas as funcionalidades do Pix através do aplicativo Minha Conta, e a expansão do Pix para os outros serviços bancários, ela vai se dar ao longo do tempo, né? A gente tem que lembrar que o Pix ele é um projeto que ele está recém no bloco 1, ou seja, o que a gente está implementando hoje em 2020, a gente que eu digo o mercado financeiro todo, é o primeiro bloco de implementação do Pix. Na medida dos próximos anos, aí até 2023, a gente tem um calendário extenso aí de mais agregações aí a essa infraestrutura, que com certeza vai incorporar mais casos de uso,
mais tipos de negócio e mais tipos de pessoa. Mas o PJ ele vai conseguir, desde o início, utilizar o Pix, sim. Tá certo. Vamos lá, vamos colocar mais pergunta. Boa tarde para a Irismar, que está nos acompanhando também, dando boa tarde aqui. E aproveito, pessoal, para dizer, curtam aí a nossa página, né? E dêem um like no vídeo, se vocês estão gostando. Muito importante essas informações, porque segunda-feira, agora, né, como o Rafael já falou, já vai estar disponível aí o Pix para quem quiser usar. Vamos lá, a Júlia Ana Fernandes, ela pergunta se a segurança é a mesma já ofertada pelo aplicativo do banco. Ótima pergunta, Júlia. É exatamente isso. É a segurança do acesso, a segurança de efetuar um pagamento, ela é a mesma porque a gente está acessando a mesma estrutura que o nosso banco já oferece para outras transações. Então, todo esse arcabouço de segurança ele já está incorporado, né? O Pix entra como uma transação dentro daquela estrutura que a gente já conhece do nosso banco. Claro que eu acho que vão ter alguns bancos, são 760 participantes. Com certeza alguém vai oferecer o Pix num aplicativo separado, talvez, mas assim, a autenticação naquela estrutura, ela está completamente desassociada da transação de pagamento em si, ou seja, a autenticação de segurança acontece numa instância e a transação acontece dentro desse ambiente seguro. Então, o que a gente espera é exatamente isso, que a segurança é a mesma já oferecida pelo aplicativo. Tá certo. Tem aqui a pergunta do Vicente Busatti, ele mandou duas, eu vou pular a segunda, vou colocar as duas já pulando algumas que vieram antes, porque são as duas no caso do Vicente. Deixa só chegar meu mouse ali que tá demorando. Ele pergunta, a primeira pergunta, se tem limite do valor de pagamento ou transferência, e a segunda pergunta do Vicente ainda se não vem em prejuízo ao Banricompras e cartão de crédito. Ótima pergunta, mas eu vou começar pela primeira. O limite das transações ele está a critério de cada participante, ou seja, cada banco ou instituição que oferece o Pix vai poder estabelecer um limite máximo transacional, o que vai ser normal nesse início de operação, porque é um meio de pagamento novo, né? Mas o Banco Central ele tem uma regra específica para isso, que ele permite que o próprio PSP, que a gente chama, que é o prestador de serviço de pagamento, para não falar banco ou falar qualquer outra coisa, né, a gente chama de PSP, o PSP vai poder estabelecer o limite. E no começo vai ter sim, mas a expectativa do mercado é que esses limites transacionais eles se equiparem a outros meios de pagamento com uma certa rapidez. Tá? Até para a gente poder fazer uma transição tranquila no caso de migração de produtos. Aí eu já entro na segunda pergunta, né, porque é justamente o que o Vicente deve querer dizer na questão do prejuízo a outros produtos. É o que eu falava no início, a gente tem outros meios de pagamento, né? O Banricompras que ele cita é o cartão de débito nosso, né? E o cartão de crédito são os arranjos que a gente já conhece aí, né? Que são oferecidos pelos diversos bancos. Pode existir algum tipo de migração entre um pagamento, algum meio de pagamento e outro. Então, o prejuízo ele vai estar inerente a esse processo de adaptação. Mas a gente pode lembrar aqui, deve lembrar, que isso está diretamente ligado a como o Pix vai ser, digamos assim, adotado pelos usuários. Ou seja, não é só uma questão dos bancos oferecerem o Pix como meio de pagamento, vai ser também uma questão dos estabelecimentos comerciais fazerem uma adesão, dependendo do ritmo dessa adesão, quero dizer, é que vai haver essa migração de um meio de pagamento para o outro. Mas eu acredito como um todo, assim, isso aí a gente já passou no estabelecimento de outros meios de pagamento no passado, que a tendência é que eles convivam dentro de um ambiente de pagamento, ou seja, assim como a gente tem várias bandeiras hoje para fazer um pagamento numa boca do caixa, digamos assim, seja ela física ou seja ela online, né, numa loja virtual, a gente vai ter o Pix como mais uma bandeira e isso com certeza vai ter uma influência nos outros meios de pagamento, mas para ter certeza de qual vai ser o impacto, só mesmo a adesão é que vai nos dizer isso aí. Então o tempo ele vai colaborar para a gente ter uma visão melhor disso aí. Perfeito. Agora, duas perguntas, eu acho que elas são basicamente a mesma coisa. A Ana Martins, através do Facebook, ela pergunta, se eu habilitar uma chave com meu CPF em um banco, não poderei habilitar a chave CPF em outro banco? E a Marlene Caminati, ela também, que nos acompanha através do YouTube, faz a pergunta bem na mesma linha. Tem que ter uma chave para cada banco que temos conta ou pode ser única? Perfeitamente. Aí que é o conceito de chave, né? O conceito de chave não é para abrir porta. O conceito de chave é que ela é um número único. Então, sim, cada chave vai ter que ser associada a uma só conta. Ou seja, se eu registrar o meu CPF para minha conta do Banrisul,
eu não posso registrar o meu CPF para outra conta, porque ele é uma entrada única naquela lista de CPFs lá de chaves que o Banco Central mantém. Ou seja, o Banco Central tem que saber para onde ele vai direcionar a solicitação, né, de pagamento no momento que ele se depara com uma chave. Se eu tivesse a mesma chave registrada para mais de uma conta, haveria dúvida nesse fluxo. Então, o conceito da chave é exatamente esse. Eu registro uma chave de uma vez só, ou seja, meu CPF vai apontar para uma conta. Aquela conta pode ser apontada por várias chaves, né? Mas uma chave, ela só aponta para uma conta. Então, meu CPF, por isso também, entrando numa outra questão que também aconteceu no mês de outubro, que é uma certa corrida pelas chaves, né? Por isso que o Banco Central abriu antes aí para os bancos poderem cadastrar as chaves, porque eles entendem, e eu acho também que é uma questão pertinente, que os clientes vão querer registrar um tipo de chave para aquela conta que ele mais utiliza e deixar um outro tipo de chave para uma conta secundária, né? Então, há essa preocupação, mas é perfeitamente normal, assim, o cliente ele vai poder registrar uma chave de uma vez só, né? Para que justamente aquela chave seja única. São chaves também que facilite para a pessoa tanto lembrar, quanto, no caso, para fazer um pequeno marketing, né? O próprio número do celular. Isso mesmo. Aí utiliza a chave conforme o caso de uso mais adequado, né? E outra coisa interessante no uso das chaves ali é que a portabilidade ela vai ser completamente dinâmica. O cliente ele vai ter total poder para portar essa chave de um banco para o outro a qualquer momento. Então, isso aí também é uma característica muito interessante do Pix e que eu acho que não deve preocupar muito o cliente no sentido de assim, registrei minha chave nesse banco, mas eu queria ter feito no outro. Você vai poder portar a qualquer momento, desde que tenha em mãos ali os dois dispositivos, né? Isso acontece praticamente de forma instantânea. Então, isso vai ser muito legal também para dar uma dinâmica, dar um dinamismo para o Pix nesse sentido. Bacana. Rafael, o sistema começa a funcionar no dia 16, né? Segunda-feira. Plenamente, sim. Sim, plenamente. Mas já tem pessoas testando algumas coisas, porque eu li que estava testando, fui no meu banco testar e não funcionou. Diz que é dia 16, né? Isso mesmo. A gente está agora, desde o dia 3 de novembro, passando por um período que o Banco Central denominou como soft opening, ou seja, a gente faz uma abertura do sistema de pagamentos instantâneo de maneira suave, né, com testadores que estão sendo agregados ao sistema de pagamentos, de forma que o Banco Central possa testar a sua estrutura, né, a sua infraestrutura e todos os processos que estão ligados ao Pix, para que os PSPs possam testar as suas estruturas, para saber se aquela demanda operacional ela vai ser realizada, né, para não haver um Big Bang, digamos assim, numa data só, que todo mundo entre no sistema. Então a gente está em curso, esse período está acontecendo agora do dia 3 até o dia 15 de novembro, tá? E é exatamente o que a gente está passando agora. Então os clientes eles estão sendo inseridos na plataforma de forma gradual. Então pode acontecer que o seu banco te selecione por algum critério aí nesse meio tempo, mas pode ser também que você fique lá para o dia 16 e sem problema nenhum vai poder usar o Pix de forma plena a partir da segunda-feira. Sim, Rafael, os bancos, hoje eu faço muito TED e eu pago R$8, às vezes R$10 pelo TED, né? E o Pix não tem pagamento nenhum. Os bancos aderiram facilmente a isso? Tem algum conhecimento? Ou o Banco Central determinou? Porque me parece que os bancos vão perder algum recurso. Da onde é que eles vão tirar? Exatamente. Essa questão da perda da receita é uma questão muito sensível no que diz respeito à receita dos bancos e também ao ressarcimento de custo operacional, porque a gente tem que lembrar também que o banco ele não só cobra tarifa para ganhar dinheiro, né? Todos os arranjos de pagamento que a gente conhece, eles têm um custo operacional, alguns mais elevados do que os outros, o que acaba sempre refletindo no preço do serviço. Com relação ao Pix, o Banco Central estabeleceu que para a pessoa física tem que ser de graça, né? Então a gente já coloca isso aí no custo do projeto e com certeza, se a gente for comparar com a TED, haverá sim uma migração, considerando que para características de transferência entre pessoas, o Pix ele é o substituto natural da TED. Então a gente já planeja essa migração em massa aí da TED para o Pix, mas por outro lado, a gente tem que saber que o serviço
ele vai ter também um custo menor, né? O Pix, o nosso custo com infraestrutura, se a gente desconsiderar o custo do projeto, da implementação, o custo operacional do Pix ele também vai ser mais baixo que é o da TED hoje, que a TED é um pouco mais complexo, né? Envolve outras instituições, outras infraestruturas também. O Pix ele é um pouco mais simplificado e isso vai refletir no custo. Então a gente perde receita de um lado, mas ganha no sentido de diminuição do custo operacional por transação. Então eu acho que nesse meio tempo aí, isso também reflete a intenção do Banco Central ao instituir o Pix no que diz respeito à agenda BC Hashtag na questão competitividade. Ou seja, é um interesse do Banco Central diminuir o custo para o cliente final e incentivar a competitividade. Então, isso aí é um cenário que os bancos estão passando, não só para o Pix, mas para qualquer tipo de serviço bancário, e vai ser uma constante daqui para frente. Uhum. Rafael, exatamente nesse ponto da segurança, que também é mais uma pergunta que o Vicente coloca, eu queria te perguntar, assim, juntando as duas questões do custo, quem está bancando essa estrutura toda, pelo que eu entendi, é o Banco Central, né? Mas os bancos privados vão poder utilizar essa infraestrutura. Normalmente, quando esses sistemas eletrônicos dos bancos têm dado bom resultado nos smartphones, as pessoas já estão ganhando confiança, né? Eles conseguiram conquistar essa confiança das pessoas. Mas, atualmente, por exemplo, os nossos tribunais aqui de eleitorais, superior eleitoral, regional, agora foram invadidos por hackers. Então, esse sistema, qual é a segurança dele, né, tanto na infraestrutura como no caso mais pontual do usuário, como pergunta o Vicente Busatti aqui. Ele pergunta se tem valor limite de pagamento em caso de assalto, como é que fica? Eu queria que tu falasse da questão da segurança dele em todos os aspectos. Vamos lá, vou começar pela comparação ali com a segurança do site que foi hackeado recentemente ali do Tribunal de Justiça. A gente tem que considerar que um site hospedado na internet ele tem uma segurança muito inferior a de um sistema de pagamentos hospedado no Sistema Financeiro Nacional, tá? E isso já acontece, o Sistema Financeiro Nacional, ele se conecta através de uma rede específica. Preciso falar mais tecnicamente aqui, porque isso ajuda a entender. Essa rede, que a gente chama de RSFN, a rede do Sistema Financeiro Nacional, ela conecta já o sistema de pagamentos brasileiro há quase 20 anos. Ou seja, lá no final dos anos 90 e a partir de 2002, a gente tem o sistema de pagamentos brasileiro como o principal meio de comunicação para troca de reserva entre os bancos, e é o que possibilitou a criação da TED, é o que possibilita hoje a liquidação interbancária de qualquer meio de pagamento. E esse sistema financeiro ele é tão robusto que ele nunca passou por nenhum tipo de ataque que possa ter comprometido ou a sua disponibilidade ou que alguém tenha tomado controle desse sistema. A robustez é realmente um dos pontos fortes, se não um ponto mais forte do sistema financeiro nacional no que diz respeito a pagamentos eletrônicos. Então, transportando esse conceito para o sistema de pagamentos instantâneos, porque ele nasce dentro dessa infraestrutura, a gente não precisa se preocupar em nenhum tipo de invasão ou tipo de indisponibilidade relacionada à ação desse tipo de hacker, tá? Porque a gente já passa por isso desde 2002 com o SPB e nunca teve esse tipo de problema. De forma análoga, a gente pode transportar isso para os bancos. Por quê? Porque os nossos sistemas que o cliente já acessa hoje em dia, né, eles oferecem um nível de segurança que eles já conhecem, ou seja, a questão deles acessarem mais ou menos os aplicativos do banco é uma questão que me parece mais cultural, né, do que meramente de segurança. Agora, a parte que ele falou sobre o assalto ali, a gente já corre esse risco com o nosso aplicativo do banco hoje. Por quê? Porque se hoje alguém te assaltar e pegar o teu aplicativo do celular, como é que ele vai acessar? Né? Ele vai precisar que tu autentique aquele canal. Então esse risco ele não vem com o Pix, né? Ele já existe hoje. E ele não aumenta ou diminui com o Pix, porque hoje alguém pode te assaltar e pedir para tu mandar uma TED, por exemplo, né? Pode acontecer, às vezes acontece dessa forma mais, digamos assim, truculenta por parte do golpista, né, ou do ladrão, digamos assim, né, mas eu acho que é uma situação que ela não se modifica com o advento do Pix, tá? O que pode modificar é a questão da dinamicidade dessa transação, ou seja, se hoje um bandido te manda uma TED, tu tem alguns dispositivos que podem retardar o envio daquela TED ou não, dependendo, né? Esses dispositivos também vão existir para o Pix, certo? Então,
se a gente fizer um paralelo aí, a questão da segurança ela fica realmente relacionada mais ao canal de atendimento do que à transação em si, tá? Então eu não me preocuparia com esse tipo de problema no sentido da transação Pix, tá? Porque o risco de assalto ele é um risco inerente à própria atividade hoje criminosa e as características dos aplicativos de acesso a banco. Olá, Solange, bem-vinda aqui ao nosso programa de hoje, tudo bem? Oi, tudo e com você? Tudo bem, tudo bacana. Como tá certinho? Oi, Solange, então, vamos a gente treinou aqui no início, né, quando não tinha iniciado o programa, treinamos, inclusive, te perguntei como é que pronunciava, e chegou na hora eu não consegui falar, porque eu juntei ali as palavras, como é que é? É o Krishnamacharya. Krishnamacharya. Então já começa explicando para nós. Certinho. Agora que falou, eu falei junto. Explica para nós. É mais fácil, né? O que é o Krishnamacharya, então? Krishnamacharya foi um grande mestre do yoga que, na verdade, resgatou o yoga na Índia. Até na Índia ele estava perdido. Sabe essas culturas que a gente tem e acaba se perdendo um pouco? Ele vai lá e resgata tudo isso. Então, essa é a tradição que eu estudo. Entendi, tá certo. Bom, vamos agora para a prática, então, do nosso dia a dia, né? Como as pessoas podem utilizar, como isso pode nos beneficiar a prática da yoga, né, no nosso dia a dia. Estava ouvindo lá que falando antes, né? Para isso, vou precisar meditar ou alguma coisa assim, porque intelectualmente a gente sabe o que tem que fazer. E né, que tu tem que relaxar, que tu tem que olhar a situação de um olhar externo para realmente poder olhar aquilo com clareza, não se influenciar, né, não ficar irritado com algum jogo de futebol, ou influenciado com as atitudes, e sim realmente poder olhar aquilo com clareza. Intelectualmente a gente sabe, mas efetivamente a gente não tem esse controle. E o yoga vem nesse sentido para a gente começar a poder ter ações e não reações. Alguma coisa que realmente... Eu gosto de uma definição do yoga no dicionário sânscrito para sânscrito que chama Sanahana. Yoga é aquilo que protege e nos prepara. Só que ele não nos prepara intelectualmente, porque intelectualmente a gente ficaria assim, ó. Amanhã de manhã eu vou acordar cedo e vou começar a fazer academia. Não vou mais comer esse doce porque me faz mal. Não vou mais ouvir TV até tarde porque não durmo bem. Mas a gente não consegue efetivar essas mudanças. E quando o yoga vem com essas práticas mais visíveis, que se confundem com o yoga, mas a gente não realmente é só uma ferramenta de práticas, né? Inala, abre os braços, exala, flexiona a frente, onde tu trabalha teu corpo e tua respiração, onde a respiração pode ajudar a pacificar a mente. Porque a mente não pode pacificar a mente. Tipo, agora é a pessoa, fica calmo, não te estressa com aquilo. Então, a gente não consegue a mente dar comando para a mente. Mas através do nosso corpo e através da nossa respiração, a gente pode começar a pacificar a mente. E daí ter escolhas nas nossas ações e não reações. Essa é a diferença. Então, o estado de yoga é um estado onde a gente tem a capacidade de ver as coisas como elas são e a gente consegue ter atitude, ação acertada e não reações. Porque as reações acabam nos dominando e a gente acaba dizendo coisas que a gente não gostaria de ter falado, e daí a gente tem retrabalho, porque a gente tem que lá consertar tudo aquilo. E Solange, a yoga ela é considerada ginástica, porque ela também é praticada em algumas academias, né? É ginástica, é religião, o que é? Como a yoga se coloca nesse cenário, assim? O yoga, a definição do yoga é para a mente. A gente usa o
corpo somente como um instrumento para ajudar a mente. É que eu estou dizendo, a gente não consegue dar comandos para a mente. Mas que tu corre, ou tu joga futebol, ou tu pratica um esporte, por exaustão, no final, a tua mente pacifica. Mas tu não conseguiu criar um novo modo da tua mente. Então, tu sempre tem que cansar para pacificar a mente. E a gente usa as posturas como uma atividade do corpo, que vai dar uma maestria na respiração, e a respiração que vai começar a ajudar a acalmar a nossa mente. Então, na verdade, o que acontece? Quando tu vai na academia, tu está trabalhando somente um membro do yoga, são 8 membros. Tu está trabalhando o mais superficial e esquecendo que ele está a serviço da respiração e que a respiração que vai pacificar a nossa mente. A gente esquece que o sofrimento nasce da mente e a alegria nasce da mente. Que interessante. A respiração ela tem um papel central, né, na prática do yoga, então. Central. Tu tem vitalidade ou tu não tem. E tu vê que realmente eles chamam que é o prana, que é a respiração, que é essa vitalidade, ela é a maior amiga da mente. Então, para ser chamado de postura, de postura, que chama asana em sânscrito, ele precisa sempre priorizar a respiração. Mas o que acontece? A nossa respiração super ansiosa é alta. A gente poderia inalar 3 litros de ar e a gente inala 500 ml. Só que não adianta ter lá, Everton, inspire profundamente, sabe? Chega alguém nervoso, assim, inspira. A nossa mente está condicionada a 20 mil respirações por dia. 40 anos respirando é um condicionamento, nosso corpo também. Mas quando eu digo assim no yoga, inspira, abre os braços, eu começo fisicamente a dar um espaço para o ar entrar. E quando inspira, levanta o braço, começa a dar fisicamente esse espaço. Ou exala, flexiona a frente. Acaba ajudando a própria postura de flexão à frente, ajuda a retirar o nosso ar residual, que são toxinas, que a gente chama. Que coisa que se não fizer através de exercícios, né, bem planejados, às vezes não consegue tirar esse ar residual que tu tá falando aí. E aí tu não vai em direção a pacificar a mente. Tu está trabalhando somente limpando a casa, tentando limpar a casa, só que a visita vem, bate e tu não ouve. Tá certo. E nesse sentido, existem técnicas também que podem ajudar a essa respiração mais purificadora? Essas técnicas são, as posturas de yoga são a melhor técnica para começar isso, né? Que eu disse, inspira, abre o braço, automaticamente, cada um de vocês fizer em casa agora, vocês dois aí, fazer isso, ver como realmente consegue fazer essa pausa. Vamos lá, Laki. Laki que vai praticar aí, ó. Vai praticar, né? Inspira, abre os braços. Exala, voltando. Isso se faz assim, ó, eu dou dicas para várias pessoas que não querem praticar yoga, não sei o quê, está no estresse do trabalho, faz 6 vezes isso, faz 10 vezes isso. E daí você vai começar e você também consegue dar uma pausa. Porque a nossa vida é um tsunami. Dá essa pausa, né? O pessoal está comentando aqui que o nosso áudio não está muito bom. Eu estava escutando bem antes o Laki, Solange, não sei se de repente pode ser nossa conexão aqui contigo, né? De repente tu conseguires colocar exatamente um fonezinho para pegar eu vou botar um fone. Isso ajuda o microfone desse fone aí. Eu vou comentar aqui lá que o comentário
trazer para nós aqui o comentário do Vicente sobre a questão anterior lá da CE, que a gente volta a falar depois, talvez no final do programa mais um pouquinho. Tá, e Everton, tá. Melhorou. Melhorou? Ah, tá, que bom. Coisa boa. Ainda bem e daí que... eu posso falar mais baixo, eu tenho que falar mais baixo também. A gente tem marcas tão profundas que eu tenho aqui no meu computador, falar baixo, falar devagar. Legal, aí, ó. Obrigado aí para quem nos avisou, a Simone, o Irã e a Júlia, né? Com comentários aí, a gente conseguimos melhorar o áudio aí. Que bacana. Tá bom, então, melhor. E Solange, a questão da respiração pelo peito, pelo diafragma também, é uma prática que se aprende a fazer na yoga e por quê? Na verdade, a respiração, quando a gente chama ela completa, a gente chamaria como uma prática um pouco mais avançada de yoga. Alguém me pediu, acho que foi a Liege, disse assim, tu podia mostrar uma prática avançada de yoga e uma prática para principiantes? Eu fiquei pensando, uma prática avançada de yoga é tu poder sentar e meditar. E a respiração também, a gente começa com posturas, né? Posturas, por exemplo, onde tu consegue aumentar o tempo de inalação e exalação. Deixa eu botar aqui no meu quadro. Não sei se tu consegue ver aqui. Perfeito, conseguimos ver bem. Se teu joelho está ok, ou tu pode botar uma almofada embaixo dos joelhos, e daí tu exala. Não sei se tu consegue entender pelo desenho. Sim, se abaixou mais, né? Ele foi para frente. Tu vai para trás e tu acaba pela própria postura, tu consegue ajudar na exalação. E daí tu volta para essa postura, dando espaço para o ar entrar. Perfeito. Então, tu pode fazer umas 6 vezes isso. Então, toda a prática de yoga que o Krishnamacharya desenvolveu foi com esses palitos, e sempre as transições das posturas vão ser feitas na inalação ou na exalação, priorizando sempre essa capacidade, né? Porque quando tu vai para essa postura, olha como fica fechado aqui. Claro. Ele funciona ali, ele começa a ajudar a retirar o ar. É como apertar um saco com vento, uma mola. Isso, tu aperta lá embaixo, vai sair o ar lá em cima, né? Então, tu começa a contrair o abdômen aqui, e o ar vai sair. E daí, quando tu exala, tu dá espaço de novo para o ar. E todo mundo pode praticar yoga ou tem alguma contraindicação? Por exemplo, pessoas com problemas físicos, alguma coisa? Yoga é para todos. Então, só que não nessas academias ou de grupos, né? Porque a yoga terapia, por exemplo, ela vem, que acho que estava aí na chamada, né? Porque eu tenho minha formação em yoga terapia. Então, a gente trata doentes, né, pós-cirúrgicos, asma, cardíacos, problema de locomoção. Para tudo tem prática, porque tu pode simplesmente, se tu consegue respirar, vocês podem estar sentados aí e no intervalo, inspira e exala, já seria uma prática, conseguir dar uma pausa. E nessa pausa também para um pouco esse fluxo de pensamentos. Para quem tem problemas assim com concentração, pessoas muito dispersas, também a yoga ajuda? Ajuda, porque essa é a pergunta que eu mais ouço, diz assim, ó, eu sou eu não consigo me concentrar muito bem, yoga não é para mim. Não, daí yoga é para ti. As mulheres mais do que os homens, né? Então, o que acontece? As práticas de asana, das posturas, as respirações, que a gente chama pranayamas, que são exercícios respiratórios, vão nos levar à concentração. Isso é milimetricamente desenhado como tu chega na meditação. São as etapas, né? Primeiro tu trabalha com o teu corpo, e tu dá esse espaço para tua respiração, daí tu começa a
cuidar da tua respiração, e daí tu já consegue pacificar, e daí tu já consegue sentar e já consegue começar a meditar. Assim que acontece o processo. Meditar não é sentar. A meditação acontece com todas as práticas anteriores. E daí ela vai ser mais eficiente a prática. Porque yoga é meditação. E para quem quer fazer a prática, começar em casa, né? O que tu aconselha? Em espaço, algum equipamento, almofada, fazer aulas antes para conhecer principalmente os movimentos, as posições básicas? A gente, nessa tradição que eu estudo do Krishnamacharya, é só relação professor-aluno. A gente ensina prática pessoal para fazer em casa. Mas cada um tem, por exemplo, eu tenho uma aluna que canta só canta uma sílaba, porque ela não consegue exalar. E daí, através desse canto, ela conseguiu melhorar a respiração dela. Tem outras pessoas que têm que fazer alguns movimentos com as mãos, outras fazem práticas fortes, outras só sentam e fazem exercícios respiratórios. Então, para cada um, tem uma prática bem específica, assim. Então, eu sempre diria, porque de aprender uma prática pessoal, e depois tu fica independente, entende? Tu aprende a tua prática, e daí tu faz ela todos os dias em casa. Depois Pode ser personalizado, então? Elas são personalizadas. Práticas de yoga, elas são personalizadas. Que legal. Vou trazer aqui um comentário do Vicente Busatti, que ele colocou aqui para nós. Ele diz que as emoções vão alterando a forma de respirar, muitas vezes de forma errada, diz ele. E a energia vital fica prejudicada. Ele está certíssimo, Vicente, é isso mesmo. E só que tu não consegue trabalhar nas emoções, mas tu consegue trabalhar na respiração para poder daí influenciar as tuas emoções. Porque tu não vai dizer, Vicente, agora não te estressa com isso, não deixa que aquela situação te deixe triste. Isso aí a gente não consegue comandar as emoções. Mas, assim, eu vou fazer minha prática. Tu vai lá, inspira, exala, faz o exercício respiratório, faz tua prática, e daí tu pode pacificar essas emoções, tu pode acalmar tudo isso. Solange? Não sei se foi clara a resposta. Eu acho que foi sim, pelo menos foi claro. Qualquer coisa, o Vicente, o pessoal pergunta ali nos comentários de novo, tá? Que a gente coloca. Solange, eu li há algum tempo que existia alguns tipos de respiração, e até me lembro da respiração quadrada, que eu não sei exatamente o que significa, não sei se é da tua área também, mas eu li que tinha 3 ou 4 tipos de respiração. Gostaria que tu falasse sobre isso, se existe isso mesmo, o que é essa respiração quadrada? Essa respiração quadrada, eu ouvi isso, foi essa semana passada. Mas o que é? Dentro do yoga a gente tem, porque na verdade são 4 etapas da respiração. Alguma ideia? Quais sejam, Lac? Não, eu acho que expirar, mas mais do que isso eu não sei. E as outras 2 são inala, pausa, retém com ar. Exala, pausa, retém sem ar. É como andar de carro. Tu vai para frente, tu não vai para frente para trás. Tu vai para frente, para, e daí tu dá ré. A respiração é a mesma coisa. É bem interessante testar isso. Inala, faz uma pausa, e daí exala. Isso é a aula, numa aula a gente explica isso para o aluno a fazer pausa. E essa pausa depois a gente pode repetir no dia. E daí a gente, talvez, nesse modelo de pausa, ao invés de a gente ter uma reação, a gente pode ter uma ação. Diante de uma situação, eu não vou reagir. Eu vou inspirar, exalar e agir.
E esse treino formal vai ser nessa pausa no final da inalação e no final da exalação. É bem interessante testar isso, Lac. Sim, Tenta, sim. né? Naquela hora que o teu chefe vem e desqualifica o teu trabalho, Isso. e aí Daí tu tem que segurar, porque senão... Isso. E daí tu diz assim, não, primeiro eu vou fazer minha respiração antes de falar com ele. Inala, pausa, exala, pausa. E daí tu pode ver que o cenário pode mudar, né? Que tu pode ver aquilo com outros olhos. Sem dúvida. Pelo que eu percebo, assim, eu nunca fiz yoga, né? A yoga tem múltiplos benefícios mentais, físicos, né? Ele não é só uma coisa ou só outra coisa, né? São variadas situações, né? Na verdade, a gente diz assim, yoga são o conjunto de ferramentas, que é a atividade com o corpo, a atividade com a respiração, como me relaciono com o mundo externo, quando eu me relaciono com o mundo interno, meditação, todos são ferramentas. E yoga também é esse estado mental de ter clareza. Porque os insights, a criatividade, as ações assertivas, as respostas certas, no momento certo, isso nasce dessa mente com o yoga. Maravilha. Uma mente atenta, né? Uma mente clara, uma mente clara. Perfeito. Só que isso a gente deveria ter sempre, né? É como se a respiração, o yoga, fosse o meio pelo qual a gente pode trocar de estado mental, operacional para criativo, para... Exatamente isso, Lac. Exatamente. Isso. Só que a gente sempre vai querer ter essa clareza, porque a criatividade nasce desse espaço que tem capacidade de clareza. Sim, esses insights, né? Sim, certa vez eu fiz um curso de criatividade com um dos papas da publicidade brasileira, que veio a Porto Alegre, deu um curso de 3 dias, né, rápidos, e ele ensinava isso, só que eu era muito jovem, e ele não falou em yoga naquele momento, mas o que ele fazia era isso, ele ensinava a fazer as capas de jornais e de revistas, que são criativas, principalmente de revistas, numa mudança de estado mental. E várias pessoas conseguiram, no grupo, criar as capas do New York Times, do Times, da revista, que ele não mostrou, ele dava o tema e o assunto, e as pessoas criaram exatamente a capa. Tá, muito bem, viu? Que boa experiência, né? Várias coisas. Vou trazer aqui mais umas perguntas, Solange, comentários do pessoal que está nos acompanhando. A Irismar Tavares, a Irismar que esteve ontem conosco aqui no programa, né? Uma boa tarde, Irismar, que bom a tua companhia novamente aqui através dos comentários. Ela pergunta se a yoga, ela diz que já viu sendo a yoga sendo praticada em grupos. E aí pergunta se não é a forma correta ou se isso não é yoga. Ele pode ser um início. É como tu aprender redação com uma redação, né? Aprender redação, todo mundo fez a sua redação, mas o professor vai ter que olhar redação por redação, porque cada um tem seu estilo, cada um tem sua busca, cada um está fazendo alguma coisa. Então, em grupo, tu pode fazer, mas ele pode, para um início, para tu ter uma experiência de um relaxamento, mas não realmente para uma busca dessa mente clara e essa busca última de felicidade, ou terminar com sofrimento, realmente, em grupo não vai, porque cada um tem as suas emoções, as suas tristezas, os seus bloqueios, o seu tipo de respiração. Perfeito. A Lilian está perguntando se a yoga pode curar. Curar. O que eu posso dizer? Acho que eu vou ficar devendo. Ele pode... Ele é... Em inglês tem ele é healing, é muito bonito e não tem em português essa tradução dessa cura.
Mas a busca última do yoga vai ser essa cura mesmo desse sofrimento, da causa de todo o sofrimento. Uhum. Isso agora ficou filosófico e profundo, né? Agora ficou bem parecido com a busca do Buda, né? Que é buscar a causa do sofrimento e a felicidade. É, porque o que é Buda? Buda é luz, né? É luz, aquele iluminado. E a busca do yoga é por iluminação. Buddhi é a parte da mente, uma parte da mente que nasce da mesma raiz de Buda, que é Buddhi, é luz. E ela é uma parte da mente que a gente tem. Só que essa, da onde nasce, que a gente estava falando com o Lac antes, da onde nasce a criatividade, da onde nasce as coisas assertivas, nascem de Buddhi, essa parte da mente. Mas para essa luz realmente poder permear toda a mente ou todo o nosso intelecto, o intelecto tem que estar pacificado. Todas as nossas marcas mentais, que eles chamam, os julgamentos que a gente tem, porque tu não consegue olhar um político, só olhar e ouvir o que ele está falando, que eu ouvi antes vocês falando sobre política. Tu não consegue olhar ele puramente, o que ele está falando. Tu ouve, tu já vem toda a bagagem que tu tem, vem sobre aquilo. E poder olhar com Buddhi é tu olhar aquilo com muito mais clareza, ou sem um desgosto, sabe? Porque a gente acaba tendo mais conexão com um ou com outro. É totalmente imparcial. Maravilha. Sabe que, vendo tu falar, eu me lembrei de uma definição que eu aprendi e gosto muito do Zen budismo sobre o Buda, que é o desperto, né? Além da iluminação, ele é o desperto. Porque quando ele conheceu realmente as necessidades aí do mundo, né? E ele que era um príncipe, o Siddhartha Gautama, que era um príncipe, acabou abrindo mão de tudo o que ele tinha de riquezas para ir à prática, principalmente a prática da meditação, né? Que é algo maravilhoso. Então é isso, nosso Sindicato em Ação vai ficando por aqui. Agradeço muito sua audiência, sua participação. Nos vemos no próximo sábado aqui na TV Urbana com um novo tema, com novos temas de grande interesse para o nosso dia a dia. Um grande abraço, uma ótima semana. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.